pêndulo, né? Quando ele vai demais para um lado, ele acaba voltando para o outro, né? E o que a gente está vendo é exatamente isso. Então, eu creio que o movimento feminista é, em parte, responsável por isso, que está inibindo o surgimento da liderança do homem, ou que o homem resolva realmente assumir o seu papel de líder. E tem outros movimentos também, não é? Como, por exemplo, o movimento LGBT, que acaba com toda a distinção biológica de sexo e fala da identidade da pessoa, de gênero, como sendo alguma coisa socialmente construída. E aí você pode ser o que você quiser, e quantas pessoas você quiser, ao tempo que você quiser, né? Então, com isso, a ideia de um sexo definido, masculino, com identidade própria e características próprias, também se dilui. Tanto o movimento feminista, quanto o movimento em prol do movimento LGTBKWYK, eu não sei mais quantos tem aí. É isso aí, alfabeto completo. Mas o ponto é que, hoje em dia, está difícil encontrar homens, no sentido bíblico do tema. A ponto de que alguns movimentos surgiram dentro do contexto cristão, visando resgatar a masculinidade, como, eu não sei se vocês ouviram falar, do Promise Keepers. É um movimento que nasceu nos Estados Unidos e cujo objetivo é exatamente algo parecido com isso: juntar homens, estudar sobre o assunto, estabelecer os padrões bíblicos de masculinidade e liderança e encorajar os homens a assumirem o seu papel, né? Assumirem o seu papel. Então, isso é Promise Keepers, guardadores da promessa. Dizem que a versão lá em Minas Gerais desse movimento é o machão mineiro, mas eu não tenho... Isso tem nada a ver com machismo, né? Tem a ver com masculinidade bíblica. Bom, as consequências são várias, né? Quando faltam homens cristãos qualificados para liderar a igreja e que sejam líderes de seus lares, resultado é igrejas e lares sem liderança ou surgimento de uma liderança feminina e falta de modelo para os filhos. Os filhos crescem sem ter um modelo masculino e nas escolas são influenciados pela ideologia de gênero e o resultado, então, pode ser nefasto, né? Pode ser nefasto nessa próxima geração. Já estamos vendo agora e nós vamos ver mais em seguida os resultados e os efeitos disso aí. Bom, vamos lá. Meu objetivo com esse estudo é analisar o ensino bíblico sobre a liderança masculina e o papel do homem cristão como líder, não só do seu lar, mas também da sua família. O texto básico que eu vou usar é o relato da criação de Gênesis 2, de 18 a 25. E depois eu vou ler outros textos que interpretam isso aqui, como os autores do Novo Testamento interpretaram esse relato aqui. O relato é esse. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, eu tenho alguns pressupostos, né, quando eu li esse texto aqui. Então, primeiro, que é um texto histórico, ele não é um mito, não é uma lenda, não foi uma invenção de algum autor, mas é o retrato do que realmente aconteceu. E que, portanto, ele é um texto verídico e que nós podemos tomá-lo. Está pressuposto também que eu não creio que a origem do homem seja aquela dita pelos evolucionistas,
Eu sou criacionista, creio que Deus fez exatamente como está escrito aqui. E esse texto, que retrata um momento na história em que a raça humana tem início, ele serve de base para uma série de pontos fundamentais e cruciais do cristianismo, desse ponto aqui em diante. Se você negar isso aqui, e especialmente mais adiante o capítulo 3, que fala da queda do homem, nada mais vai fazer sentido na história bíblica. Então, isso aqui é fundamental. Aqui define quem a gente é, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, define o papel do homem, define o papel da mulher, o propósito de Deus para conosco, e fala do casamento, o que é o casamento, que é uma instituição divina. Isso aí, o casamento, inclusive, é mais antigo do que religião. Religião só aparece em Gênesis 3, depois da queda do homem. E aqui nós estamos lendo Gênesis 2, quando ele cria o homem e a mulher e os coloca juntos. Então, casamento vem antes, inclusive, da religião. E fala da seriedade. Então, esse capítulo é muito importante, esse relato aqui da criação. Vamos ver aqui como é que o apóstolo Paulo, que é o maior intérprete do Antigo Testamento no Novo, como é que ele lidou com esse texto. E eu quero trazer aqui alguns pontos, algumas passagens do apóstolo Paulo, em que ele analisa esse relato. 1 Coríntios, capítulo 11, de 2 a 3, Paulo diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está tentando resolver um problema que havia na igreja de Corinto, que as mulheres queriam inverter os papéis. De vez em quando aparecia um movimento desse no Império Romano, especialmente lá em Roma. De vez em quando as mulheres rapavam o cabelo e elas passavam uma semana ou duas sem fazer nada em casa, né? O trabalho que era atribuído à mulher naquela época, né? Que era, nas palavras da feminista Judith Butler, Kirche, Kische und Kinder, igreja, cozinha e criança, em alemão. Né? E essa é a definição do papel da mulher naquela época. E de vez em quando elas se revoltavam e rapavam o cabelo, faziam passeata e tudo mais. Então, o movimento feminista não é nada novo, sempre houve isso aí. E esse movimento, de alguma forma, deve ter influenciado a igreja de Corinto, porque as mulheres da igreja de Corinto... Oh, que bênção, obrigado, meu irmão. As mulheres da igreja de Corinto, elas não queriam usar uma peça do vestuário que, naquela época, significava a postura delas de submissão à autoridade, no caso, ao marido, ou à liderança da igreja, ou ao pai, ou ao irmão, caso o pai tinha morrido. Toda mulher, naquela época, ela estava debaixo de algum tipo de autoridade. E o véu era símbolo disso aí. Então, o movimento abaixo o véu começou na igreja de Corinto. E Paulo, ao escrever a sua primeira carta, ele aborda isso aí, e ele traz alguns argumentos para dizer que... traz alguns argumentos para colocar as coisas no devido lugar. E aqui ele traz um argumento que é baseado na própria Trindade e no relato da criação do homem e da mulher que a gente viu aqui. Quero que você olhe para o verso 3. Eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o que você tem aqui é uma escalação hierárquica. Eu vou usar o termo hierárquico porque me falta um termo melhor. É uma escalação hierárquica que você tem aqui. Paulo não seguiu a sequência que nos parece lógica, e eu não sei porquê, nem ninguém sabe. Mas a sequência é essa. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça da mulher, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Repetindo, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. É isso que ele está dizendo aqui no verso 3. A palavra cabeça aqui é uma metáfora, quer dizer, o líder, quer dizer, aquele a quem você vai prestar contas. Então, nessa ordenação aqui, Deus é o cabeça de Cristo. E a gente pergunta, mas e a Trindade? A gente não acredita que as três pessoas da Trindade são iguais?
de fato, né? Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são essencialmente, a gente usa o termo ontologicamente, que tem a ver com ser, ontologicamente Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Mas eles se organizaram no plano da salvação, e o Pai enviou o Filho. Então, nesse sentido, o Pai é maior, ele é o cabeça do Filho, porque é ele quem enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, implica uma sequência de hierarquia aqui. Então, Deus é o cabeça de Cristo. E aí ele continua, Paulo, e Cristo é o cabeça do homem. Por que Cristo é o cabeça do homem? O homem foi o primeiro a ser formado. E ele reflete a imagem e a semelhança de Deus. E ele, como tal, ele é submisso a Deus, mas em particular àquele que é o seu Salvador, aquela pessoa da Trindade que se tornou homem e realizou a salvação. Por isso Cristo é chamado de Senhor, Kyrios, aquele a quem nós devemos nos submeter. A palavra Kyrios, aliás, era usada sempre como uma referência ao imperador. E os cristãos nunca chamavam o imperador de Kyrios. Eles usavam o termo Kyrios, Senhor, só para Jesus Cristo. Então, Cristo é o cabeça do homem. E aí ele diz que o homem é o cabeça da mulher. O que é que Paulo tem em mente aqui? Aquele relato da criação que a gente acabou aqui de ler. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e resolveu fazer uma auxiliadora, alguém, no hebraico, alguém que esteja diante dele. Note que no contexto, primeiro, Deus mandou que ele desse nome aos animais. E ele deu nome aos animais e viu que não tinha nenhum animal que estivesse à altura dele, que fosse parecido com ele. E Deus então resolveu criar a mulher para ser aquela que completa o homem e que foi tirada do homem e que, portanto, está... Uma vez que ela vem depois, Paulo vai interpretar isso aqui, ela estaria debaixo da autoridade do homem. Então, o meu ponto aqui é que esse argumento do apóstolo Paulo, ele é baseado na Trindade. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Não é um argumento cultural, como alguns dizem. Não, isso é uma questão de cultura. Na sociedade moderna, ocidental, a mulher faz tudo que o homem faz, ganha a mesma coisa, ela é empoderada e tudo mais. Sim, mas esse argumento aqui não é baseado na cultura oriental, ocidental, qualquer que seja, é baseado na Trindade. Assim como o pai é o cabeça do filho, ele é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, enquanto houver Trindade, esse argumento vale. Não é cultura, é um argumento teológico. É um argumento teológico que está enraizado no próprio ser de Deus. Então, você, como homem, criado à imagem e semelhança de Deus, a sua identidade se define a partir daí. Que você está debaixo do senhorio de Cristo e que você foi chamado para abençoar, servir, liderar a mulher, se você for casado, a sua esposa, se você for casado. Então, esse é o seu chamado, é o nosso chamado. Veja como Paulo interpreta. Um outro texto, e esse ainda em 1 Coríntios 11, Paulo está ainda argumentando de que a mulher deveria, naquela cultura, usar o véu, porque na nossa o véu não significa nada, deveria usar o véu por todas aquelas razões. Ele diz aqui, olha, porque o homem, eu estou aqui em 1 Coríntios 11, de 8 em diante, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Está se referindo àquele texto que a gente leu, em que Deus tirou a costela do homem e criou a mulher, não é? Aí o pessoal até brinca, né, dizendo, né, mas rapaz, né, e a mulher, essa coisa maravilhosa, foi tirado de carne de terceira, né? Costela, né, carne de terceira, e Deus fez essa maravilha toda de carne de terceira. Bom, tudo bem. O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. Também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa dos homens. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Essa passagem eu vou interpretar depois. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Os dois primeiros versículos são muito claros.
O que Paulo está dizendo, Paulo vê teologia e doutrina na sequência da criação do homem e da mulher. O homem foi criado primeiro, e a mulher foi criada em seguida, e foi tirada do homem e por causa do homem. Então, ele está justificando porque é que o homem ele deve exercer liderança. Porque existe uma sequência na maneira como Deus criou a raça humana, o primeiro casal. E essa sequência ela tem um significado teológico, prático para nós. Não é? Aqui no verso 10, Paulo diz que a mulher tem que usar o véu como sinal de autoridade por causa dos anjos. É uma passagem complicada de interpretar, mas eu vou dar uma interpretação rabínica, que talvez Paulo, porque era rabino, ele adotava, não é? Tem uma interpretação de Gênesis capítulo 6, que diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, que diz que esses filhos de Deus eram anjos, e que eles se casaram com as mulheres, e daí vieram gigantes, e isso foi antes do dilúvio, e Deus então mandou o dilúvio. Então, essa é uma interpretação rabínica. E o ponto aqui é que os rabinos dizem que o que atraiu os anjos, o que fez com que os anjos se sentissem atraídos pelas mulheres foram os longos cabelos femininos. Daí aquela música de Chitãozinho e Chororó, fio comprido de cabelo no paletó, né? O que você fez com ele? É outro homem. É culpa sua. Vamos lá assistir John Piper no teatro. Opa, John Piper, vamos lá assistir. Chega lá, Chitãozinho, Chororó. Foi não, eu sabia que era Chitãozinho e Chororó. Cantava todas as músicas do olho fechado. Não, isso não é verdade. Levantou a mão, não. Eu não conhecia uma música. Para dizer que eu não conhecia, é Rancho... Rancho Fundo, chorou. Não. Conversa. Então, a interpretação dos rabinos é que os anjos se atraíram pelos longos cabelos femininos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Por causa dos anjos, minhas irmãs, usem o véu na cabeça. Porque se você não usar o véu, você abrir o olho e tem um anjão desse tamanho aí ao seu lado, né? Então, essa é uma possibilidade. Ninguém sabe direito o que é que Paulo quis dizer com isso, por causa dos anjos, tá? Mas o que quer que seja, ele acha que é um argumento ainda sobre a questão da autoridade, porque diz que a mulher tem que trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Ele termina dizendo que, apesar de que a mulher foi criada do homem e para o homem, mas o homem não é independente da mulher, porque todo homem que existe nasceu de uma mulher. Então, nasceu de uma mulher. Então, nós precisamos um do outro. Não tem guerra de sexo na Bíblia, não é? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, essa é a segunda passagem em que Paulo interpreta o relato da criação, como nós vimos. A terceira passagem, e é também muito complicada, é 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 em diante. Você pode abrir sua Bíblia se você quiser seguir. Paulo está falando aqui. A mulher, aqui ele está escrevendo, embora a carta é Timóteo, mas tem que lembrar que Timóteo estava pastoreando a cidade de Éfeso, onde havia esses movimentos. Uma cidade muito cosmopolita, muito influente e importante naquela época, era a capital da província da Ásia, que era uma das maiores das 5 províncias do Império Romano. E há sinais de um movimento desse tipo na igreja de Éfeso, a julgar pela quantidade de orientações que Paulo dá na primeira carta de Timóteo com relação às mulheres. E aqui ele diz, no capítulo 2, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Essa é uma passagem difícil do apóstolo Paulo e muita gente acha que isso aqui não foi escrito por Paulo.
porque isso foge ao espírito do apóstolo Paulo. Paulo não escreveria um negócio tão machista desse tipo aqui, né? Eles dizem. Bom, ele começa dizendo, né? A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E, em outras palavras, não é dado a ela a capacidade de ensinar e nem de questionar o ensino que é feito, mas que ela aprenda com toda a submissão. Verso 12, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ou seja, o apóstolo Paulo está vedando à mulher que ela tenha uma posição de autoridade na igreja, em que ela ensine a partir dessa posição. Ele chama aqui autoridade de homem. Ele diz, eu não quero que a mulher exerça autoridade de homem, ou seja, aquela autoridade que é própria do homem cristão qualificado. Ele está falando do ofício, falando de presbítera, pastora, para ele não tem isso aí. Isso aí, esses ofícios, que são funções pelas quais o evangelho é ensinado, é próprio do homem cristão qualificado, porque ele é o líder. Então, uma mulher que é pastora, presbítera, líder de uma igreja, ela meio que está invertendo tudo isso que o apóstolo Paulo vem dizendo até agora. Está dizendo até agora. Então, ele diz, olha, eu não permito que ela assuma uma posição de liderança na igreja. Ela não pode ser pastora, presbítera, exercer liderança. Por quê? Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele está argumentando agora, ainda teologicamente, não é um argumento cultural. Ele está argumentando, está interpretando o relato da criação e trazendo as consequências. Né? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E o outro, que a gente não leu, que é o relato da queda. Lembra que eu falei de Gênesis 3? Lá tem o relato da queda do homem. Ele diz, referindo-se a esse relato, Adão não foi iludido. Quem a serpente iludiu foi a mulher, lá no jardim. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, como um castigo, primeiro, a trindade. Segundo, a maneira como foi criado. Terceiro, a maneira como a queda aconteceu. Quem caiu primeiro foi a mulher. Então, como parte do castigo da mulher, ela está submissa, a sua vontade está submissa à vontade do seu marido e assim por diante. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. É mais uma daquelas passagens difíceis que eu também não vou entrar mais aqui, mas, em geral, a mulher que é piedosa, que teme a Deus, que vai fazer o papel dela, ela vai ter o seu papel de mãe, vai permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Claro, aqui o apóstolo Paulo, quando fala, ele está falando, tendo como padrão do ideal, né, o casamento, que o homem se case com uma mulher e que eles tenham filhos. Ele está tendo isso aqui. Mas Paulo sabe bem que nem todo mundo é chamado para casar. Nem todo mundo tem um dom de casar. Tanto é que no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que a gente acabou de ver, ele vai dizer que ficar solteiro é um dom e que casar também é um dom. E que não existe uma superioridade de estado civil. Ser solteiro não é mais espiritual do que ser casado e nem ser casado é mais espiritual do que ser solteiro. É importante a gente reconhecer isso aqui, porque às vezes a gente coloca pressão muito grande nos jovens da nossa igreja, como que se casar fosse assim. Você tem que casar porque essa é a vontade de Deus para todo mundo. Não necessariamente. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz, eu gostaria que todo mundo fosse como eu. Paulo diz o contrário. Eu queria que vocês fossem como eu, mas se vocês não conseguem se controlar, que vocês se casem. Paulo era ou solteiro ou viúvo. O fato é que ele não tinha mulher. E ele dizia, eu queria que todo mundo fosse como eu. Mas se vocês não conseguem se controlar, é melhor casar do que viver abrasado. Né? Inclusive, pastor, esse é o texto que foi usado numa igreja para o pastor proibir namoro. Né? Melhor casar do que viver abraçado. Foi mal essa, né? Foi horrível essa, desculpem. Vai, bom. Tem um texto aqui que eu pulei, não sei porquê, mas 1 Coríntios 14. Isso aí eu não vou botar mais coisa não, porque já tem muita coisa aqui. 1 Coríntios 14. Vamos continuar. O que é que eu estou fazendo? Eu peguei primeiro aquele texto da criação da mulher
e depois vi 3 passagens que o apóstolo Paulo usa, se referindo àquela passagem, interpretando e dizendo quais são os papéis distintos que Deus deu ao homem. Aqui está na hora de falar um pouco fora da interpretação bíblica. Entre os estudiosos e pesquisadores bíblicos evangélicos, né, evangélicos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a nossa regra de fé e prática, você tem 2 posições com relação a esse assunto. Você tem os complementaristas, que eles acham que, e é a minha posição, e os igualitaristas. Os igualitaristas, eles vão dizer que, de fato, pela criação e pela queda, a mulher ficou debaixo da autoridade do homem. Mas Cristo tira a pena e a consequência da queda. Eles dizem que a submissão da mulher é resultado da queda, porque quando a Eva caiu, foi que Deus disse para ela: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, a submissão feminina é um efeito negativo da queda para a mulher. Em Cristo, a mulher é perdoada e esse efeito cessa. E na igreja, Paulo diz, não tem mulher, não tem homem, judeu, grego, escravo, servo ou livre, todos são um em Cristo. Então, os igualitaristas dizem que a mulher, por causa de Cristo, na igreja, ela tem a mesma posição. E também na família, não tem isso do homem ser cabeça. Tudo é igual, vocês têm que viver, né, igual, não tem isso de liderança, não. Esses são os igualitaristas. A resposta que ele dá para o igualitarista é que na cruz, Cristo não removeu completamente ainda todos os efeitos da queda, porque Deus disse a Eva quando ela pecou: com dores darás à luz filhos. Não foi também uma consequência da queda? Isso foi removida depois da cruz? Não. A mulher continua hoje tendo filhos no meio de grandes dores quando ela não faz cesárea. E mesmo a cesárea é uma agressão ao corpo dela. Não é? Então, Cristo não tirou ainda todos os efeitos da queda. Por que eles escolhem só esse efeito? Né? O teu desejo será para o teu marido, para dizer que não devia? Né? Dizer, Deus, o outro efeito também devia ser tirado. Aqui e agora. Vai tirar na vinda do Senhor Jesus. Então, você vai encontrar gente muito boa que é igualitarista. Muito boa assim, né? Gente de reputação e tudo. Né? Eu acho que exegeticamente eles não são muito bons assim. Os complementaristas, eu sou complementarista, sei que o pastor Samuel também dizem que Deus criou o homem e a mulher iguais. Então, o homem e a mulher têm o mesmo valor e a mesma dignidade diante de Deus. Mas Deus deu papéis diferentes, funções diferentes. Cabe ao homem liderar e a mulher ser a sua ajudadora. E essa diferença de papel não afeta o que o homem e a mulher são intrinsecamente. A mulher é tão imagem e semelhança de Deus, tem tanta honra, glória, valor diante de Deus quanto o homem. Eles foram criados, na verdade, o relato de Gênesis capítulo 1 diz assim: criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Está lá, capítulo 1, verso 24 de Gênesis. Os dois foram criados assim. O capítulo 2 é que dá uma expandida, né, mostrando os detalhes da criação. Mas não tem diferença em essência do homem e da mulher. O fato de, e esse é um engano que às vezes as pessoas têm, né, mesmo dentro da própria igreja, tem igrejas que pegam esses relatos aqui para defender que a mulher tem que receber tudo do marido calada, que ela não pode questionar absolutamente nada. E tem tido casos, inclusive alguns casos que vieram à tona e foram explorados pela mídia, de abuso, né, contra a mulher, feitos por líderes e que foram encobertos pela liderança de algumas denominações e assim por diante. Que é um absurdo, né? Para mim, eu acho que o homem que bate em mulher, se for crente, né, o pastor e o conselho tem que prender ele num quartinho e dar uma surra nele, né? Dar uma surra nele, muito. E depois botar para fora da igreja, né? Botar para fora da igreja. Só depois. Primeiro leva para o quartinho. Lá no Brasil tem, se for denunciado, aqui também deve ser a mesma coisa, se não for pior, né? Mais rigoroso, né? Mas é um absurdo.
E eu creio que é também um motivo válido para a mulher pedir divórcio. Só tem 2 motivos na Bíblia. Nós, presbiterianos, só acreditamos em 2 motivos para o divórcio. Quando houve adultério ou abandono da parte do descrente. E eu coloco nessa segunda categoria a violência doméstica comprovada. Está comprovado que o marido bate na mulher. Ela pode pedir divórcio e, segundo lá o que a gente entende pela confissão de fé, ela pode casar uma segunda vez. Mas isso é outro assunto. O ponto aqui que eu quero dizer é que essa posição é a posição complementarista que nós temos. Homem e mulher se complementam, eles têm papéis distintos, o homem é líder e a mulher está junto com ele, mas eles são iguais diante de Deus. Tá certo? Tudo bem, então, estabelecido isso, que é muito claro na Bíblia que a liderança deve ser exercida pelo homem cristão e na igreja pelo homem cristão qualificado, agora vamos perguntar como é que essa liderança deve ser exercida. E agora quero fazer isso em relação à igreja, que a gente vai chamar de liderança serva. Olha o que é que Paulo diz em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, pode abrir sua Bíblia aí. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui Paulo está mostrando de que maneira um marido deve exercer a sua autoridade sobre a sua esposa. Ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, isso aqui coloca o padrão lá em cima. O amor de Cristo pela igreja. Como foi esse amor? Foi um amor sacrificial. Cristo se sacrificou voluntariamente pela sua igreja. Cristo proveu para a sua igreja. Ele sustenta a igreja, ele cuida da igreja. E ele guia e lidera a sua igreja. E é esse o padrão de masculinidade e de liderança que a Bíblia coloca para nós, que está espelhada nesse grande amor de Cristo pela sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, nós já vimos o que é que a palavra cabeça significa, e como tal, ele ama a sua igreja e estabelece o comparativo. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, nós temos que amar a nossa esposa. Então, maridos, amai vossa mulher. Isso, na verdade, são 2 comparativos que ele faz aqui. Como é que eu tenho que amar a minha mulher? Como Cristo amou a igreja. E no verso 28, maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo, como você ama a si mesmo. Então, é assim que você lidera, uma liderança serva. O marido que ama a mulher, ele vai servir a sua esposa. Eu sou casado, esse ano a gente vai fazer 39 anos de casamento. Eu sei que tem gente aqui que deve ter mais tempo. Quem tem mais tempo do que eu aqui de casamento? Só para eu saber. Aí, ali só tem 2, né? Magu já tem, não vou nem comentar, uns 60 e lá vai, 68, 62, né? Isso aí. E eu, durante esses anos de casamento, e o casamento, graças a Deus, duradouro e feliz e abençoado, o segredo que a gente aprendeu é o respeito que a gente tem um pelo outro. Isso aqui é muito importante, respeito um pelo outro. E entender o papel de cada um. A minha esposa, ela tem direito de dizer o que ela pensa. Ela diz o que ela pensa. Ela é holandesa. O holandês anda de tamanco, de madeira, pisando nos longos dedos frágeis dos brasileiros, né? Então, minha mulher, ela diz o que ela pensa, na cara, né? Diz mesmo. Mas com os anos ela aprendeu que tem hora, a melhor hora para dizer o que ela pensa para mim. Quando chego em casa que estou cansado, vou para a cama, pior hora para ela falar comigo sobre certas coisas é na hora de dormir. Aí eu não durmo, né? Eu não durmo. Então ela já sabe disso, ela vai escolher o momento para isso. Então ela sabe o papel dela direitinho e tudo. E eu aprendi durante os anos que liderar a minha esposa significa servir a minha esposa, amar a minha esposa, ter a minha esposa como o alvo principal.
Eu vi ontem uma coisa tão maravilhosa. Eu frequento uma igreja americana em Chapel Hill, lá em North Carolina. Eu estou aqui por 5 meses, né, num sabático. Eu estou morando lá e frequento uma igreja americana muito, muito maravilhosa. E lá eu conheci um médico chamado Brian. Ele já está aposentado, mas ainda tem alguma atividade, não é? E ele se interessou por mim e passou algum remédio lá, que eu tenho um problema com as pernas inquietas. Não sei quem sofre disso aqui, né? Olha aí, ó, já tem as pernas inquietas, né? E não deixa a gente dormir, né? Então ele cuidou da mulher dele. A mulher morreu de câncer, mas ela sofria com essa doença a vida toda. Então ele se especializou nisso aí, né? Vários tipos de remédio e tal, como é que faz e tudo mais. E ele se interessou por mim quando ele soube que eu tinha isso aí. E aí eu estou lidando, né, para ver a dosagem certa do remédio. Aí quando foi ontem ele me ligou. Ele queria saber como é que estava e tudo mais. Ele perguntou, aí ele aproveitou para perguntar, e como é que está sendo sua estada, pastor? Está bem? O senhor está preparado para voltar para o Brasil? Eu disse, eu estou, mas eu descobri durante esses 5 meses que eu fiquei mais velho 5 meses, né? Então, eu vou mudar o ritmo, eu vou diminuir o ritmo porque eu quero ter mais tempo para me dedicar à igreja. E ele disse, não, o senhor precisa mais tempo para se dedicar à sua esposa. É isso que você tem que fazer. O foco tem que ser ela, porque ao fazer isso, você vai estar abençoando outras pessoas e a própria igreja, e sua vida vai continuar muito mais. Eu disse, this is very sweet, this is so powerful, so powerful. E ele agradeceu muito, não é, tudo isso, mas foi uma coisa muito boa e simples, mas que reflete exatamente o que está dito aqui, né? Amar a esposa e cuidar dela. Eu sei que tem muitos solteiros aqui na audiência, mas aí eu vou aproveitar para dizer o seguinte, se você quer casar, pense numa esposa em quem essas coisas podem ser aplicadas e realizadas. Uma moça descrente, ela não vai entender o papel dela. Aliás, é muito difícil. Vai ser muito difícil você encontrar uma moça que não é crente e que tenha valores que cheguem ao menos perto disso que está aqui, pensando na cultura de hoje, né, nos Estados Unidos. E mesmo que ela seja crente, precisa ter um alvo parecido na vida. Porque se não tiver uma afinidade de objetivos, esse negócio não vai dar certo. O casamento não vai dar certo, né? Eu inclusive, de pastor, recentemente acompanhei o divórcio de um pastor que a mulher simplesmente queria seguir a carreira dela, funcionária pública, muito bem empregada em um determinado lugar, e pastor, ele está aqui 10 anos, mas ele muda. Pastor muda de lugar várias vezes na vida. Eu já perdi a conta das mudanças que eu fiz na minha vida. Mas a mulher disse, não, eu quero seguir minha carreira, não posso ser esposa mais de pastor. Eles estavam casados há mais de 20 anos já, né? E a mulher disse, não, eu vou seguir minha carreira, tá? E você segue a sua. E aí se separou dele e foi. Então tem que ter pelo menos uma visão do que é que vocês querem na vida, né? Para não trazer esse prejuízo. E se Deus não mostrar a Eva, não aparecer aquela... Não estou falando da menina, não. Se Deus não mostrar aquela que vai ser a sua esposa, não é? Então tem que pensar na possibilidade do celibato. Celibato é uma possibilidade. Agora, é ficar solteiro e puro. Não é ficar solteiro e saindo aí com as meninas, não, né? É ficar solteiro e puro. Então, o dom do celibato, que é um dom muito importante, querido, e é uma opção para o jovem que não encontra, não aparece com quem ele casar, não é? Então, essa é uma opção. E pronto, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa. Quanto aos filhos, vou dar só uma palavrinha aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 6. É uma passagem bem conhecida, né, que a gente usa para a criação de filhos, né? Diz, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E depois ele menciona, né, o quinto mandamento de você honrar pai e mãe, e diz que é um mandamento com promessa.
E isso aí está nos versos 2 e 3. E no verso 4 ele diz que os pais têm que criar os filhos na disciplina e na... Qual é a palavra que é usada aí? Admoestação do Senhor. Infelizmente, a nossa tradução, as nossas traduções... Não, deixa eu começar de outra maneira. Infelizmente, a língua portuguesa ela não é tão rica quanto a língua grega. Mas isso acontece de língua para língua também. E não consegue expressar direito algumas nuances que fazem uma diferença demais. Para vocês terem uma ideia, a mesma coisa acontece em inglês e português. E aí já é o contrário. Se eu quero dizer pai e mãe em inglês, é parents, não é isso? Parents. These are my parents. Você apresenta seu pai e sua mãe. Mas quando eu quero me referir a um homem, a dois homens que são pais, eu digo fathers. These two people are fathers. Essas duas pessoas são pais. Então você tem a palavra parents, que significa pai e mãe, e você tem a palavra fathers, que significa dois homens que são pais. O grego é a mesma coisa. Se eu quiser dizer pai e mãe no grego, é gonés, aqueles do genal, o verbo que significa gerar, de onde vem Gênesis, por exemplo. A palavra Gênesis vem desse verbo aí. Mas significa pai e mãe. Mas se eu quero dizer dois homens ou vários homens que são pais, eu uso a palavra pateres, que significa exatamente isso. Em português, não. Se eu quiser dizer meu pai e minha mãe, que palavra eu uso? Pais. Se eu quiser dizer vários homens que são pais, qual é a palavra que eu uso? Pais. Viu a pobreza aí do português nessa altura? Olha, verso 1, quando diz assim que os filhos obedeçam aos seus pais, ele está falando de parents, gonés, pai e mãe. Mas quando chega no verso 4, quando ele diz assim, pais, vocês têm que educar os filhos e disciplinar os filhos, aí já é fathers, pateres. Por que isso é importante? Porque estabelece de quem é a responsabilidade de criar os filhos, que é do homem, não é da mulher, não. A responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor é do homem, é do pai. É ele que é responsável para instruir, para corrigir, para disciplinar. E aí vocês vejam a reversão que a gente tem hoje. O homem que não ocupa o seu papel, ele deixa tudo para a esposa fazer. Quem é que bate nos meninos, né? Quem é que grita com os meninos, arranca cabelo, dá castigo para os meninos? É a mulher. Padrão Homer Simpson, né? Homer Simpson, é boa essa daí. Padrão Homer Simpson. Então, é uma distorção do modelo bíblico de masculinidade e de responsabilidade dos pais. Compete ao pai, Deus vai cobrar do pai a criação dos filhos, não é? Então, esse ponto eu queria. Aqui eu tenho um artigo do Albert Moeller, é bom aqui porque estou vendo vários adolescentes. Quando é que um rapaz se torna homem? O Dr. Albert Moeller, que é um batista reformado, muito conhecido aqui nos Estados Unidos, ele disse assim, quando ele tem maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos, quando ele tem maturidade pessoal suficiente para ser marido e pai responsável, quando ele tem maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com dinheiro, quando ele tem maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família, quando ele tem maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus, quando ele tem maturidade moral suficiente para liderar como exemplo de retidão, quando ele tem maturidade ética suficiente para tomar decisões responsáveis, quando ele tem maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros, quando ele tem maturidade social suficiente para fazer contribuições à sociedade, quando ele tem maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem, quando ele tem maturidade de caráter suficiente para demonstrar coragem em meio ao fogo. Isso é quando um rapaz se torna homem. Muitos não vão ser, né? Tem pouco homem. Por isso que tem um monte de menino, né? E não de homem. Então, isso aqui é interessante, eu posso depois até passar para vocês, né? E, conclusão, se o homem cristão não assume seu papel bíblico de liderança no lar, sua família apresentará problemas cedo ou tarde.
cedo ou tarde. Eu posso dizer, sem medo de errar, que boa parte dos problemas na família é porque o homem não assume o seu papel de líder amoroso, servo, de pai que educa e cuida da disciplina dos filhos. Amém? Quem é que tem uma pastilha aí para a garganta? Alguém tem? Rapaz, não tem um Se homem. tivesse mulher aqui, tinha Tá bolsa. cheio de... Tu tem, Magu? Obrigado. Posso dar uma palavra? Gengibre. Eu vou abrir para perguntas depois da palavra do pastor Samuel.